a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Eu sou a Agatha Máximo, estamos aqui para mais um NBA das Minas, né? Pós loucura de playoffs, voltamos à rotina normal e eu voltei para o fuso normal. Minha vida melhorou assim 900.000%. Por exemplo, tava assistindo Oklahoma ontem, 7 horas da noite. Uma verdadeiro milagre foi operado em minha vida com essa questão do fuso horário. E comigo, sempre aqui, Adriele Varini. Oi, Drica, tudo bem? Boa noite. Graças a Deus você voltou pro fuso, né? Isso me beneficia também, né? Porque a gente tava gravando de madrugada, praticamente, aqui no Brasil. Então, graças a Deus, a Agatha voltou para o lado de cá do mapa mundi e as coisas vão se encaixando. Por aqui tudo bem, né? Tirando aí algumas notícias bombásticas aqui no meu outro trabalho, mas tá tudo certo. Esperando, né? Aliás, esperando a bomba cair, né? No mundo da NBA também, pra saber pra onde vai Kevin Durant. Inclusive, o episódio de hoje, né, mexe aí, fala das mudanças, das mexidas, dos cofres, né? Que estão aí rondando a NBA com um convidado especial, né, Agatha? Pois é, Drica, pois é. A gente vem aqui toda semana, a gente estuda pra falar o que a gente fala, mas é humildade, é noção também, né, Drica? Reconhecer que pra falar de salário, pra falar de dinheiro na NBA, não existe ninguém nesse país melhor do que André, né? Então, boa noite, André. Seja bem-vindo ao NBA das Minas. Boa noite, Agatha, Drica. Pô, que isso, hein? Fica até sem jeito eles. Já pelo elogio, mas é um negócio que eu sempre falei que eu gosto, me interessa muito ver como os times conseguem trabalhar isso e chega até a ser curioso, né? Eu torcer por um time que é o que menos sabe usar os artifícios para se reforçar, né? Com as questões salariais. Mas isso a gente deixa para outro dia. Pois é, temos um inimigo entre nós hoje, né, Drica? Um torcedor do Lakers. Mas a gente vai deixar passar por enquanto, porque o Lakers ainda deve tentar alguma gracinha, né? Aí o André volta pra falar da gracinha. A gente espera ele explicar bem, né? Porque a gente também é meio... Assim como quem está nos ouvindo, a gente não é muito entendida do assunto. Quando a gente fala em contas no NBA das Minas, é um negócio complicado já, né? E com todas as regras salariais e tantos milhões de dólares, menos ainda. Então a gente espera ele explicar, depois a gente zoa ele, né? Primeiro a gente usufrui dos conhecimentos dele, depois a gente dá uma zoadinha dele, que não tem como não zoar o Lakers, né? Pois é, coisa que a gente vem fazendo há um tempo. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente vai falar aí dos... obviamente, como você já leu, dos contratos Max e Supermax que já foram assinados agora nessa off-season. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @NBA das Minas no Twitter, @NBA das Minas Pod no Instagram. E aproveitar os nossos cupons de desconto, né? Tem NBA das Minas na Odyssey, tem NBA das Minas na Monza Imports e tem NBA das Minas também na KTO, para você fazer sua aposta exclusiva. Entra lá, digita nosso código NBA das Minas todo junto em todos esses sites que você vai ganhar benefícios. E também, agora vocês podem ser nossos colaboradores na Orelo. Basta acessar orelo.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Falando nisso, vem muita coisa agora nessa off-season, né? A partir da semana que vem, a gente já vai começar a lançar alguns conteúdos, inclusive em áudio, exclusivos lá para Orelo. Mas, vamos lá, né? Já fizemos as devidas apresentações. Acho que, inclusive, o André pode fazer o jabá dele, né? Eu compartilho de um outro podcast com o André, que é o Basquete FM. E antes da gente entrar nesse ponto, André, eu quero entender o que é que te apetece em fazer tanta planilha salarial. Porque, assim, dá pra você pesquisar no Google, né? As pessoas normais aí, vamos dizer assim, pesquisam no Google, mas o André não.
O André, ele faz a sua própria planilha de cada folha salarial dos times da NBA. De onde veio isso? Já faz muito tempo que você anda nesse hobby, eu diria, peculiar, né, ao meu ver. Acompanhar assim já faz um tempinho, mas aí de fazer a minha própria, acho que esse vai ser meu terceiro ou quarto ano. Agora não lembro de cabeça. Acabo fazendo pela praticidade, né? Não preciso ficar carregando páginas, eu tenho ali uma aba por time, então fica mais fácil. Quando tem alguma troca, é só trocar o time ali, ele já atualiza. E fica fácil para eu calcular também qual que é o mínimo de salário que um time precisa mandar, qual que é o máximo que pode receber, né? O pacote, quanto que aquele pacote vale. Então é mais fácil do que os sites. Óbvio que os sites têm informação muito mais completas e tudo mais, mas aí e como eu trabalho com Excel, aí fica quase que inevitável usar ele também para essas coisas. Drica, viu? Faça você uma planilha aí, salarial. Minha filha, eu mal e mal sei mexer no Excel e ele vem me falar de planilhas de milhares de dólares. Não. Ainda bem que a gente tem ele aí, né, para tirar as nossas dúvidas, para nos explicar e também para a gente poder comentar aí sobre alguns salários e alguns contratos aí que, meu Deus. Pois é. Vamos começar pelo maior contrato da história da NBA. O Jokic, né? O atual MVP, inclusive, assinou a extensão máxima, né? Um recorde aí de 270 milhões por 5 anos de contrato, com player option no último ano. Para além disso daí, né, André? Acho que a gente tem que olhar também a situação do Denver Nuggets, né? Que é um time que chegou em alguns momentos a bater na trave e aí foi perdendo seus jogadores ao longo das temporadas. E essa temporada me parece ser a primeira ali, desde a bolha, em que, em tese, a gente vai ter um Denver Nuggets completo, pronto para exercer o seu máximo potencial. E junto a isso também vem uma diretoria tranquila de que, pelo menos, o Jokic continua por esses 5 anos, né? Pois é, o núcleo deles tá bem fechado, né? Jokic, Michael Porter Jr. e Jamal Murray. Aaron Gordon também estendeu durante a temporada passada, né? Então, pelo menos 4 titulares têm um contrato bem longo com o time. Tem as questões de lesão, principalmente do Murray e do Michael Porter Jr., mas é um time que vem forte, né? Se reforçou. Eu acho que falaram um pouco da troca com o Wizards pelo Kentavious Caldwell-Pope, né? Acho que o KCP era um jogador que faltava para esse Nuggets, né? E acho que ele vai fazer a festa jogando com o Jokic. Vai ser muito parecido com algum dos anos dele de Lakers com o LeBron, um jogador que conseguiu reconstruir a carreira e acho que volta a cair num time competitivo vai ser bem importante. E como você falou, o maior contrato da história, né? Por enquanto, que a gente sabe que cada ano acaba vem um novo maior contrato, mas por enquanto o título é dele e é o maior porque ele tinha, né? Agora ele seria um inspirante. Então antes de ter aquela toda a conversa de que ele ia pedir a troca, né, não queria mais um mercado pequeno como o Denver, já foi lá, já assinou o máximo que podia, pelo máximo de anos, e dizem que depois disso é capaz que ele até se aposente, né? Eu vou esperar para ver, porque ele ainda tem só 27 anos, acho que mesmo após esses 5 anos de contrato, que só começam na próxima temporada, né, 23, 24, acho que ainda vai ter mais lenha para queimar do que esses próximos 5 anos. E André, antes de a gente ir, eu acho, Agatha, pro próximo ponto e, enfim, falar um pouco mais, né, de cada um, eu queria que o André explicasse, né, a respeito desses contratos aí máximos e super máximos, porque muita gente ouve falar né, por que o jogador X pode assinar um contrato máximo e o jogador Y não? Quem pode assinar um contrato super máximo e tudo mais, né? Tem algumas regrinhas, né, André, para que isso aconteça. Não é todo mundo que pode ganhar 270 milhões aí em 5 anos. Exatamente isso. Na verdade, o super máximo acabou virando um termo que, assim, não é nada fora do que qualquer jogador possa conseguir. A única coisa que a NBA fez foi adiantar quando que o jogador tem acesso a isso, né? Porque quando colocaram os contratos máximos, né, na CBA, que é o
o acordo coletivo, né? Acho que todo brasileiro que trabalha com CLT sabe do acordo coletivo, é o que a NBA tem também, entre os jogadores e os times, né? A NBA, que rege pelos times, pelos 30 times, né? Eles elegem a NBA para decidir. E, então, assim, jogador de 0 a 6 anos de experiência, o máximo que eles podem receber é 25% em cima do teto salarial, né, daquele ano, do ano que ele assina, né, que até é uma coisa que às vezes gera um pouco de confusão, porque a partir do primeiro ano você consegue dar um aumento de até 8%, né, quando o jogador assina com o próprio time. Se ele trocar de time, esse aumenta no máximo de 5%, e não é 5% ano sobre ano, né? Então, assim, eles pegam no primeiro ano, nesse ano que ele assina, então assinou por 25%, eles vão tirar 8% desse salário do primeiro ano, e esse valor vira o aumento que ele vai ter todo ano, né? Então, vamos dizer que assinou por 30, 8% desses 30 vai ser 2 milhões e 400, né? Então, todo ano ele vai ter um aumento de 2 milhões e 400. Isso pode acabar se tornar maior do que o máximo, né? Aí é por isso que a gente vê casos como o Westbrook esse ano, por exemplo, que está com os 47 milhões dele, que é muito maior do que o máximo que, por exemplo, o Bill assinou esse ano, né? Que seria 43. E também explica, né, por que eu vejo muito torcedor, principalmente do Lakers ou do LeBron, né? Falando assim, mas como assim que o LeBron nunca foi o maior salário? Sim, ele trocou de time já 3 vezes, né? Então, cada vez que ele troca, esse aumento dele cai para 5%. Ele não tem acesso a esses 8% de aumento que o jogador tem quando renova com o seu time, né? É um dos incentivos que a NBA colocou para tentar fazer o jogador ficar, né? Então 25% para quem é de 0 a 6 anos de experiência, né? Eles contam como anos de experiência. Entre 7 a 9 é 30%, né? E acima de 10 anos de experiência na NBA, eles podem receber até 35% do salário, do salary cap, né? Que é o teto salarial daquele ano. Então, o que a NBA fez? Primeiro fizeram lá com os rookies, né? Quando começaram, alguns jogadores já, ainda naqueles primeiros 4 anos que eles recebem aquele salário tabelado bem baixinho, eles adiantaram esse 25% para 30%. Né, quando que ele poder assinar a partir do 5º ano, né, que é quando acaba aquele contrato dele de calouro, ele ter acesso a assinar pelos 30%, desde que eles atinjam também alguns critérios, né, que aí é o que acabou virando como a D-Rose, né, porque ele foi o primeiro beneficiado dessa, porque ele conquistou aquele MVP em 2011. Então, quando ele foi assinar a sua extensão, ele falou, já tenho um MVP no meu currículo, tenho acesso a ela, né? Então, por isso que ele teve esses 30%, ele conseguiu ter acesso a esses 30%, né? Por isso que a gente vê esse ano a classe de 2019, né? Então, o Zion e o Ja Morant, principalmente, ele falou assim, assinaram pelo máximo de 193 milhões por 5 anos, que pode chegar a 231. Né? Essa diferença entre 231 e 193 são esses objetivos, né? Que é ele ser MVP, ou tem nos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, pelo menos 2 vezes ter sido eleito para a All-NBA, né? Ou ser eleito a Defensive Player of the Year. Então, assim, esses são os gatilhos que os jogadores, que esses calouros, né? os jovens com menos de até 4 anos de experiência podem ter para receber, para conseguir acessar esses 30% de máximo 2 anos antes do que o normal. E a mesma coisa vale por esse Supermax, né, que aí foi alguns anos depois, aí mais uma tentativa da NBA de evitar com que os jogadores saiam dos mercados menores, né, peçam troca por dinheiro. Então eles falaram, então tá bom, porque normalmente o jogador chega por 4 anos, né, assina o contrato de calouro, assina essa primeira extensão 4 a 5 anos, às vezes com uma player option no meio, né? Player option que foi algo que não foi ele que começou, mas uns casos mais emblemáticos é o do Paul George, né, que conseguiu colocar isso na extensão dele, então ele adiantou em 1 ano a ida dele para free agency, né? Então ele, em vez de ir com 9 anos, ele foi com 8. Outro exemplo também, o Gordon Hayward, né, quando ainda estava lá no Utah, o Utah não quis pagar,
né, quando ele estava discutindo aquele ano de extensão, que é entre o terceiro e o quarto ano, o Utah falou, não vou te pagar agora, estou em dúvida se você vale ou não. Chegou ao final do quarto ano, a free agency restrita, né, que é a mesma situação do DeAndre Ayton hoje, Collin Sexton, enfim, os jogadores da classe 2018. Eles falaram, vai atrás de um contrato, né? Vai atrás de um contrato, vê o que você acha aí no mercado e dependendo do que você assinar, a gente cobre. E ele achou esse contrato no Hornets, né? Só que o que aconteceu? Os times colocam algumas cláusulas ali para tentar desencorajar o time a ficar com o jogador, né? Renovar. Então o Hornets fez exatamente isso. Ele falou, a gente dá um contrato de 4 anos, que era o máximo, né? Um time que quando renova, além do aumento de 8%, eles podem ter também um quinto ano de contrato, que só o próprio time com os bird rights, né, consegue fazer. Então eles ofereceram os 4 anos, mas deram pro Hayward uma player option, né, ao final do terceiro ano. E isso ficou ali na cabeça do Gordon Hayward por 3 anos, né? Tanto que a hora que chegou esse final do terceiro ano, ele exerceu a player option lá em 2016 e foi pro Celtics, né? Então, assim, eles falam muito desse caso dele, que ele falou assim, o Jazz não quis pagar, preferiu falar, então vai achar algum valor que você acha que você vale e a gente resolve. E ele guardou isso por 3 anos, pouco rancoroso ele, né? E quando chegou a opção, ele não quis nem pensar em ficar, em renovar no Jazz, né? Mesmo com todos os benefícios que ele poderia ter salariais. Então aí também esses mesmos gatilhos também valem para esses jogadores do Supermax, né? Então ele tem que ter ali se for na última temporada, logo na temporada que ele vai renovar, ele pode ter sido só naquela temporada, né? Você ter feito parte de um dos 3 All-NBA Teams, né? Ou então 2 de 3 anos, dos últimos 3 anos, né? MVP, também se ele ganhar um MVP ou um Defensive Player of the Year nas temporadas, né? Então eles têm acesso a esse é o gatilho pro Supermax, né? Que foi esse que alguns jogadores assinaram como essa temporada, como o Jokic foi um deles, né? No passado o Rudy Gobert assinou, quem mais que teve ultimamente? O Draymond acabou nessa não foi, ele estava elegível, mas não assinou. No Devin Booker, se não me engano, ele pegou também, porque foi o Supermax, né? Então aí a quantidade de anos depende também da quantidade de anos restantes que ele tem. É por isso que hoje a gente vê é a mesma, os dois pelo Supermax, mas por que o Jokic assinou, né, por 275 anos, né, enquanto o Devin Booker e o Karl Anthony Towns, eles renovaram por 214, 224 milhões e 4 anos só. É que o Booker e o Cat, eles ainda tinham mais 2 anos de contrato, né, eles têm essa temporada 22-23, ainda tinham 23-24, então eles colocaram mais 4 anos de contrato, que é o limite que a NBA permite, né? Ele permite que você tenha 6 anos no máximo, contando anos restantes, mais a extensão. Como o Jokic só tinha mais um, esse seria o último ano de contrato dele, ele pode colocar mais 5, aí que virou o maior contrato da história de 270 milhões e 5 anos. Maravilhoso, né, Drica? Após essa grande aula de ICs. É porque essa questão salarial da NBA, mais do que tudo, ela é uma questão de quebra-cabeça, né? Você tem que montar uma série de condicionais para chegar até ali e conseguir assinar os jogadores. E o Jokic hoje, ele... Assim, pra mim não, né? Quem me ouve sabe. Ele não é uma controvérsia, mas pra muitas pessoas, o MVP dele, por exemplo, é uma questão a ser discutida. Novamente, não acho. Mas essa assinatura eu acho que não houve, de todos os contratos que eu vi até agora, foi aquilo mais óbvio, né, André? Já era o esperado, já era o que o Denver deveria fazer de fato, né? Não sobrou espaço pra crítica. Não, nenhuma. Acho que não tinha questão nenhuma a oferecer isso, né? Tudo que poderia ser questionado dele nesses últimos anos, acho que tirou. Falavam que não, ele é jogador só de temporada regular, já provou que não é, né? Ele vai cansar nos playoffs. Ele joga ali 42 minutos por playoffs e entrega. Não ter ganhado o título, aí são outros
outros 500, né? Acho que também não é basquete não é um esporte individual, mas ele fez merecer, acho que todos. Das extensões, desses contratos máximos, todos que passaram por aí, acho que tá difícil, alguns que eu acho difícil valer, ou justificar, né? Acho que só o do Cat, eu até conversei bastante com o Rodrigo, nosso grupo do Basquete FM, né? O Timberwolves Brasil. Ele também ficaria meio receoso de pagar. Mas é aquela coisa, na situação que o Wolves está, tinha que pagar, né? Não ia ser ali colocar, tentar tirar 2, 3 milhões por ano, né? Para tentar baixar esse contrato para 210, 205 milhões, que fariam tanta diferença, né? Acho que o time, se quer brincar desse jogo mesmo, né? De realmente ser candidato a título, tem que meter a mão no bolso, né? O Sam Prest é famoso por usar um verso da música de rap, agora não lembro de quem que é, falando que scared money makes none, né? Então acho que é isso mesmo. Se o time está preocupado com grana, né, nesse nível, acho que aí tem que repensar o que vai fazer. E isso óbvio que ela não ouve a gente, mas vou fazer que ela ouve, é a Jeannie Buss, né, com o Lakers, ela falando que ela está preocupada com quanto de multa vai pagar. Chega a ser ridículo você ter o LeBron e o AD no time e falar que não sei se eu vou pagar a multa porque esse time não vale, né? E André, você estava falando do Wolves, né? Como você disse, né? A gente teve aí o Karl-Anthony Towns, que também assinou esse Supermax aí que você estava falando de 224 milhões por 4 anos. E o Wolves trouxe também o Gobert, né? Para esse enrosco aí. Queria que tu falasse um pouquinho também dessa questão de folha salarial, né? Já entrando nesse tema financeiro, já que a gente está falando sobre contratos, muita gente também tem dúvida sobre essa questão de folha salarial, e aí você citou o Lakers, né? Muita gente fica pensando, meu Deus, mas já tem LeBron, tem Anthony Davis, querem trazer Kyrie Irving, como é que vão conseguir pagar toda essa gente e equilibrar dentro, né, desse teto que existe na NBA? E isso acontece agora com o Timberwolves, né? Tem o Karl-Anthony Towns, tem o Gobert. Não vamos falar aqui do assalto que Danny Ainge cometeu, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como os times equilibram essa folha salarial, dando contratos desse porte e trazendo jogadores que também têm contratos aí, né, multimilionários. Legal, acho que dá para até cobrir outra situação bem interessante que tá muito em alta pela questão do Kevin Durant, né? Então ele falou, assinou pelo Supermax, né? Então o Cat, ele é um jogador que o Wolves está pagando com essa cláusula, né? Esse gatilho de Supermax, é um jogador que eles draftaram e pagaram com isso, né? E o Gobert, ele também assinou usando essa mesma cláusula quando ainda estava no Jazz. Só que agora o Wolves adquiriu ele por troca. E esse é o limite do que a NBA permite, né? Ele falou, você pode ter 2 jogadores com essa cláusula de contrato, somente 2, um tendo draftado, então você tendo, né, escolhido, desenvolvido e recompensado, e outro por troca. Então eles não podem ter um terceiro, então é por isso que uma eventual troca do Nets pelo Ben Simmons, eles não podem trocar por ele, a menos que um dos 2 saia, que acho que é praticamente impossível hoje, né? Porque você não paga o que o Wolves pagou pelo Gobert, e muito menos assina essa extensão pro Cat para trocar por Ben Simmons um ano depois. É o que também impossibilitava o Celtics, né, em 2019, quando tentavam ainda o Anthony Davis, porque o Kyrie também estava no time, né? O Kyrie também tinha essa cláusula, ele também era por troca. Então, assim, esse é uma primeira forma que a NBA também colocou para evitar que esses jogadores conseguissem se juntar, tantos jogadores com esse contrato, porque alguns times até têm esse apetite, né, para pagar isso sem se preocupar com a multa, né? A gente viu o Golden State Warriors temporada passada, a Clippers, né, que foi um dos maiores valores da história, esse ano já aumentou muito mais, né? E como é que eles conseguem isso? Como você perguntou, né? Tem um teto, então a gente sempre fala tem um teto salarial, só que a NBA tem o que eles chamam de soft cap, né? Ela é um teto, mas você tem algumas formas de ultrapassá-lo, né? Até porque eu também não quis colocar o que eles chamam de hard cap. Agora eu não lembro se a
a liga de hockey, a NHL, que tem, alguma das grandes ligas tem essa hard cap que o time não pode ultrapassar de forma alguma. Né, em hipótese A alguma. WNBA tem isso, né, André? A WNBA Inclusive, tem. é uma questão muito falada, né? Porque os times não conseguem se mexer, basicamente, por causa do hard cap. Então o que você falou, Agatha, eu não sou muito fã da hard cap, né, porque acho que trava demais os times, prejudica um time que está disposto a gastar, né? Mas aí a gente sempre levanta a bandeira de que mas isso é ruim com os times pequenos não vão conseguir. Eu acho de mercados pequenos. Eu acho que hoje em dia já é mais do que provado que um time de mercado pequeno consegue ser competitivo, né? Acho que depende muito mais de uma boa gestão de time do que ter patrocínio dos grandes centros, né? De Nova York, de Chicago, de Los Angeles, Miami, enfim. Então é por esses artifícios que a NBA coloca que os times conseguem ir aumentando, né? O Clippers acho que é um belo exemplo disso. Eles conseguem pegar alguns contratos baixos ou escolher jogadores lá já em final de segunda rodada ou mesmo não draftados, a desenvolver eles e pagar, né? Pagar um valor ali mediano, um valor um pouquinho de mercado, usar muito bem as exceptions, né? Que a gente ouve muito falar nesses dias, em começo de julho sempre, a mid-level, a room ou a biennial, que foram as formas que a NBA encontrou de permitir que times acima do cap pudessem também se reforçar de jogadores de um nível acima do mínimo, né? Senão também quando chegar antes dessas exceções, o time só podia ou renovar seus próprios jogadores ou contratar pelo mínimo. Então também criava-se uma disparidade. Então tem essas exceções, todos os times têm, estando acima do cap ou não. Aí o único revés que eles têm é isso, que a conta da multa vem muito alta, né? Mas se um time consegue ir usando isso ano após ano para ir montando o seu elenco, né, ele também consegue montar esses ativos para troca. Eu vejo muito bem o Clippers com isso. Se vocês olharem a folha salarial deles, eles têm, além do Kawhi e do Paul George, né, que são as duas estrelas, são os dois jogadores que recebem o máximo, eles têm ali pelo menos uns 4 ou 5 contratos, todos acima dos 10 milhões, né? Entre 10 e 15 milhões. Então eles têm ali Luke Kennard, Reggie Jackson, o Terrence Mann, né, que foi um jogador que eles acharam lá na segunda rodada, já colocaram uma extensão dele, então ele já mais daqui a alguns anos vai ser jogador de 10, 11 milhões, acho que a extensão dele só entra em 23, 24 ainda. E tudo isso ajuda a trocas, né? Então por isso que quando falam em Kyrie, o Clippers entra como um possível destino. Por quê? Porque eles poderiam trocar 2 ou 3 jogadores como esse por um jogador contrato máximo como o Kyrie, né? Então assim, essa boa gestão de entender que os jogadores também valem, né? Estão contratos bem negociados, de contratos de role players mesmo, né? Não necessariamente só as estrelas ou titulares, também tem muito valor. Um que eu vejo também um pouquinho nessa linha, nessa off-season que fez, é o Portland, né? Se a gente vê, pagou o Lillard, né, já estão querendo colocar mais uma extensão no Lillard, acho que é 100 milhões por 2 anos, se eu não me engano. Pegaram o Jeremy Grant, né, por uma trade exception que eles tinham, pagaram o Nurkic, pagaram e contrataram o Gary Payton II. Então assim, já reforçaram bastante, pagaram o Anthony Simons, né, 100 milhões por 4 anos. Só que eles pegaram uns contratos medianos que eles têm, né? Eles têm ali o Josh Hart ganhando 12 milhões, o próprio Gary Payton II, eles estão por 26 milhões e 3 anos, né? Então fica ali um pouquinho abaixo de 9. Se junta esses dois jogadores, mais alguns jovens, né? Como eles têm o Keon Johnson, que veio do Clippers na temporada passada, que era rookie, o Nasir Little, que eles escolheram ainda um projeto, ainda um jogador bem cru, mas algum outro time pode ver, né, muito valor nele, porque é um salário baixo ainda, vai ter os direitos. E um inspirante, por exemplo, como o Justice Winslow, que eles têm aí por menos de 5 milhões, se não me engano, para essa última temporada. Esses jogadores, se juntar todo o salário deles, já dá também um contrato máximo, né? Então, numa próxima estrela que peça troca, ou que algum time que queira partir para o rebuild, eles também podem acenar com um pacote
Óbvio, não vai ser uma estrela, mas aí também é aquela coisa que a gente precisa também, às vezes, ter o pé no chão de saber que quando uma estrela pede troca, é praticamente impossível você ter uma troca, um retorno no valor real, né? A gente sempre tem aquele valor, o valor que o jogador tem e o valor real, né? Que toda troca que sai, a gente sempre ouve, nossa, mas o jogador foi trocado só por isso, né? Se soubesse que valia tão pouco, teria tentado também, mas os times acabam nunca tentando, tem um pouco de receio, não querem, às vezes o jogador só tem um ano, né? Como foi o Kawhi lá também em 2018, né, antes de 18, 19, ninguém tinha aquela questão dele que ele iria voltar para Los Angeles de qualquer forma, então não é todo time que está disposto a pagar para ter um ano só, né? Então o Masai teve isso, foi recompensado com o título, mas isso também segura muitos times nessa hora de se reforçar, né? Mas então, esses são os principais artifícios. Aí depende muito do time quando abre mão, né, disso, de vários jogadores por um, vai ter que ter um sistema ali de desenvolvimento muito forte, né, achar esses jogadores em segunda rodada, não draftados, usar os jogadores de two-way, né, usar a D-League. Aí são N formas que a gente vê e cada vez acho que os times estão dando mais importância para isso, né? Acho que esses últimos anos ficou muito provado, que a NBA hoje você não pode mais ter esses Big Threes, né, pelo menos não dessa forma como começou lá o Heat, né, em 2010, juntando Bosh, LeBron e o AD, abrindo mão de todo o resto, né? Acho que os jogadores precisa ter um elenco muito forte para aguentar a temporada regular, que está cada vez mais pesada para os jogadores. Com certeza, esse é um ponto importantíssimo também, né? Não vou entrar nessa discussão, senão a Drica já me bate. Porque eu acho bom você não entrar nessa discussão. Essa discussão de temporada, de extensão de temporada, já sofri demais. Mas a gente já mencionou o contrato do Jokic, do Morant, do Booker e do Towns, né? Tem alguns outros interessantes. E depois eu vou pedir para que você haja como um oráculo, né? Prevendo aí se Kevin Durant e Kyrie saem e se saírem para onde. Mas antes disso, queria mencionar o contrato do Zach LaVine, né? Ele também assinou a extensão máxima, 5 anos e 215 milhões com o Bulls. O Bulls que tá num projeto aí, né, pra chegar em algum lugar. O campeonato a gente não sabe, mas assim, é um time melhor do que nos últimos anos, obviamente. Um time que já conseguiu dar um passo a mais. E tem algumas outras peças importantes e que são caras, né, André? Como fica essa situação do Bulls com esse máximo? A gente já esperava, de fato, que o LaVine assinasse, né? Mas você vê flexibilidade ainda dentro dessa folha aí para trazer mais alguém? Falta o quê dentro desse roster do Bulls para chegar numa final de NBA de novo? Pois é, a situação do LaVine é uma que eu imagino que o Hawks vai passar daqui 2 temporadas com o DeJounte Murray, né? Também não é coincidência os dois serem agenciados pelo mesmo agente, né, pela Clutch, pelo Rich Paul. Por que eu digo? Tanto o Murray quanto o LaVine, a primeira extensão deles foi um valor bem abaixo, né, do máximo. Eles assinaram, o LaVine ele assinou como restrito com o Sacramento Kings, aí o Bulls cobriu também, então ele assinou, se não me engano, 80 milhões e 4 anos. O cap teve subiu muito mais do que o salário que ele teve, né? Então quando chegou ao começo da temporada anterior, que terminou na 21-22, não tinha motivo algum para o LaVine assinar uma extensão, né? Menos que ele tivesse algum receio muito grande de lesão, qualquer coisa do tipo, né? Ou ele fosse um jogador que falou, não, eu tô feliz onde eu tô, não quero dinheiro, meu negócio é tentar melhorar o time aqui, que é mais ou menos o que o Aaron Gordon fez, né, no Nuggets. Ele nem testou free agency, fez uma exceção. E por que isso? Porque quando o time tá acima do cap, né, então para assinar uma extensão ele pode dar no máximo 20% de aumento em cima do último ano. Então como o LaVine vinha de um contrato baixo, então ele vinha ali na casa dos 20 milhões, né? Se ele fosse ter 20% só de aumento, ele ia subir no mínimo só para 24, né? Então o contrato dele começaria em 24 milhões, né? E ele acabou assinando por 37 milhões nesse primeiro ano, né?
Então 13 milhões logo de cara, mais os aumentos ano após ano, né? Uma diferença é muito grande. E o Murray acho que é o mesmo, acho que é a mesma coisa que vai acabar acontecendo com o Hawks lá para frente, né? Porque eu também não vejo ele querendo assinando, ainda mais se ele continuar nessa trajetória de um jogador de nível de All-Star, né? Ou All-Defensive Team. Enfim, então pode ser um problema sério ali, e aí acaba caindo nessa situação que o Bulls ou paga ou perde, né? Porque o time já estava tão acima do cap, né? Pagando o DeRozan, né? 27 milhões, Vucevic 22, Lonzo mais 20, né? Vários contratos altos. Então se eles perdem o LaVine por nada, eles teriam que se reforçar somente com a mid-level, né? Então é um jogador de 8, 9 milhões por ano, e dificilmente conseguiriam achar um jogador que teria esse mesmo impacto, né? Então tem que pagar, vão agora ter que ver como é que remontam esse time, né? Como é que eles melhoram o time, porque acho que difícil ver trazendo todo mundo de volta, porque eles só trouxeram o Dragic de reforço, né? E o Andre Drummond. O Andre Drummond é um pivô reserva, é aquela coisa, ele vai jogar ali os minutinhos dele, mas nenhum dos dois, por exemplo, eu vejo hoje jogando playoffs, né? O Vucevic foi bem exposto na última temporada, eu gosto do jogo dele, mas não é o jogador, até por isso também que antes do Gobert ser trocado pro Wolves, tinha muito papo também do Bulls ser um time interessado nele, né? No Rudy Gobert. Então acho que vai acabar faltando isso, acho que vai faltar um pivô, ou pelo menos um jogador que possa jogar nos playoffs, né, pro Bulls em algumas situações de small ball, e ver como volta o Patrick Williams, né? Como é que se ele continua a ascensão que ele tinha. Muitos falou que ele era um dos jogadores intocáveis no Bulls. Para mim não existe jogador intocável, acho que só não chegou no valor, não ofereceram o preço que o Bulls vê nele, né? Mas eu gosto bastante do time, acho que é um time que tem bastante, ele já começa a fazer esse equilíbrio, né? Ele tem o Caruso, que trouxeram na temporada passada pela mid-level, acharam, né, o Ayo Dosunmu na 38ª escolha, um baita de um jogador, um defensivo, né, um impacto defensivo muito grande, então ele vai pelo contrato mínimo. Acho que tá faltando essa última peça, né? O DeRozan e LaVine funcionou muito melhor do que qualquer um esperava, né? Então acho que falta, e eu imagino que seja o Vucevic o que vai acabar sendo trocando, até porque ele é um contrato expirante, né? Então o que eles passaram esse ano com o LaVine, o Bulls vai ter novamente essa mesma discussão aí com o Vucevic para saber se vão renovar, se vai pagar, qual o valor que ele vai querer, né? O mercado de pivô, que não é um pivô como o Gobert, o Cat, né? Ou mesmo o Robert Williams, né? Provando que o Vucevic não é nenhum jogador desse nível, então o valor dele, esse ano ele ganha 22 milhões, o valor dele o próximo contrato dele deve cair para a faixa dos 15, 16, que é mais ou menos o que a gente viu, né, nas extensões do Valanciunas, o novo contrato do Yusuf Nurkic. Então acho que é mais ou menos nessa linha. Se o Vucevic quiser mais grana, aí ele vai abdicar, acho que um pouquinho de chance de competir real. Acho que o Bulls deve seguir em frente com algum outro tipo de pivô. Eu amei que ele colocou o Robert Williams aí, né, num patamar que ele merece, né? Com discussões de pivôs incríveis. Amei. E vai sair muito barato. Esse contrato vai sair muito barato daqui 2, 3 anos. Maravilhoso, esse homem é maravilhoso, né? Eu só vou discordar do André porque ele disse que não existe jogador intocável. Quero dizer que em Boston existe 3 e 4, né? Se a gente contar com o Time Lord. Mas, André, você falava aí, e você falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho interessante pra gente puxar o nosso próximo personagem aqui de contratos, né? Você falou do LaVine, por exemplo, que até, né, ficou nessa discussão se ia testar a free agency ou não, mas optou por ficar, né, no Bulls, onde ele acha que ele pode evoluir, que o time daqui a um tempo pode brigar por título. Tem um jogador que, na minha humilde opinião, que me perdoem aí os torcedores do Washington Wizards, mas me parece que abdicou de brigar por título, né? Que é o Bradley Beal. Ele chegou, né, a entrar na free agency por algumas horas,
acabou assinando a extensão aí, o que todo mundo já esperava, né? Um máximo de 5 anos por 251 milhões, mas não só isso, existem algumas coisas peculiares no contrato dele, né? E uma cláusula chama a atenção, que é aquela cláusula de não troca, né? Ele é o único jogador da liga hoje com essa cláusula no contrato e é o 10º jogador que já teve essa cláusula no contrato. Lembrando que no 5º ano ele tem a player option no contrato dele. Eu queria que tu explicasse essa peculiaridade, né, do contrato. Haja vista aí que, para quem tá acompanhando, né, ultimamente aí a NBA, ele é o único que tem essa cláusula, e eu não lembro, eu honestamente nem lembro de ter, assim, de pensado nessa cláusula em outros jogadores. Tem outros jogadores que já tiveram, mas ele é o mais recente. Queria que tu comentasse sobre essa peculiaridade. E, assim, ó, eu e a Agatha, acho que a Agatha vai concordar comigo, que a gente tem, assim, uma dúvida, né, interna. Quem Bradley Beal ameaçou para conseguir esse contrato que... Eu acho que foi o Romanelli até que tava falando no Twitter, só faltou colocarem uma estátua dele lá também, porque assim, ele ganhou tudo, né? Tudo que ele poderia querer. Tudo, foi absolutamente tudo. Não consegui entender, eu já achava que só o máximo, só os 251 milhões já era demais, né? Não via, mas entendia, né, de onde vinha o Washington, a vontade do Washington de pagar, né, aquela coisa, acho que todo time drafta, tem aquela sequência, não gosto da palavra tank, né, mas é o que todo mundo conhece. Todo mundo faz o tank para achar um jogador como o Beal, né, que se identifica, quer que fique, mas eu acho que essa extensão vai doer demais. Já iria doer só por ter o máximo, né, já seria muito difícil. Não seria um contrato introcável, porque também outra coisa que não existe é contrato introcável, só basta ver alguns exemplos aí, né, que a gente teve nos últimos anos, principalmente o Westbrook, né, que está indo aí acho que vai ser a 4ª temporada seguida que ele vai ser trocado, né, e falavam que esse ia ser mais um deles, né, e ele é o único, hoje em dia ele é o único jogador com a no trade. Eu achava que a gente não veria outro, até porque não tinha, acho que eu não via jogador que merecia isso, né, e qual que é a única regra que você pode ter para ter essa cláusula de não troca negociada? Foi o caso do Beal, né, que é o que assusta ainda mais. O Beal foi lá e falou assim, eu quero isso, e o Wizard falou, não, tudo bem, tá aqui, pode levar. O jogador tem que ter passado pelo menos 8 temporadas no time, né, e tem que estar assinando por pelo menos 4 anos. Não precisa ser essas 8 temporadas não precisam ser na sequência, né? Então, assim, por exemplo, se o LeBron não assinar uma extensão esse ano, por exemplo, ia se voltar pro Cleveland, por 4 anos, ele poderia, né, colocar uma no trade. Agora, não, desculpa, o LeBron não é um bom caso, porque ele acaba entrando numa outra regra, que é a regra acima dos 37 anos, né, que ele só poderia assinar por no máximo 3 anos, né, quando ele está acima de 37 anos. Mas enfim, vamos pensar, algum jogador que tenha passado 8 anos num time, né, não precisando ser essas 8 em sequência, ele pode sair e voltar, e assinando por pelo menos 4 anos, ele pode colocar essa cláusula. Aí foi isso que o Beal colocou, né. O último que teve essa cláusula foi o Carmelo Anthony, né, quando ainda estava no Knicks, mas é até algo que agora não lembro quem que falou no Twitter, acho que foi o Rádio Knicks Brasil, né, se não foi ele falou, o Melo colocou isso, mas ele deixou um pouco de dinheiro para trás, né, então ele não assinou pelo máximo, na última extensão, ele falou, então, bom, eu abro mão de um pouquinho de dinheiro, só que vocês me dão essa no trade, né, essa cláusula de não troca, para eu poder, pelo menos eu saber que eu não vou ser trocado lá pro Charlotte Hornets em Eternal Rebuilding ou no Sacramento Kings, né? Então, pelo menos ter esse controle. O Beal não, o Beal teve todos os benefícios, todos os aumentos, 15% de bônus de troca, né, em caso seja trocado, e essa no trade. E acho que, se não me engano, ele ainda teve uma player option ao final do 5º ano, né? Que player option acho que é uma das piores coisas que pode ter para um time, porque se o jogador vai mal, muito mal,
ele pega, porque ele sabe que ele não vai conseguir esse dinheiro lá na frente, né? Foi o caso esse ano do John Wall e do Russell Westbrook. E se o jogador vai muito bem, ele também vai abrir mão, porque ele vai querer garantir mais anos, né? E se o time não estiver disposto a pagar, ele acaba saindo. Então, assim, é o pior dos dois mundos sempre por um time, é uma player option. O Wizards deu isso, deu no trade. E uma outra peculiaridade no trade é que ela acompanha o jogador no próximo time, né? Então é algo também que vai ser bem complicado para o Wizards trocar eles, se eles quiserem, né? Porque o outro time também vai acabar ficando com isso. Então, assim, um jogador que às vezes um time acaba trocando um jogador pensando em repassá-lo 2 anos para frente, né? Como a gente vê alguns times aí como o Pistons fazendo isso, né? Quando está nesse momento de rebuild, então eles pegaram ali Nerlens Noel, Alec Burks do Knicks, né? Com 2 anos de contrato. Para eles é tranquilo, por quê? Porque eles podem repassar ele para frente, né? Vários times fizeram isso, pegaram um pouquinho o jogador e conseguiram levantar o valor dele, né? O próprio OKC da Agatha fez isso com Chris Paul, fez isso com Dennis Schroeder, né? Parece que com o Al Horford mesmo. Então parece que todo time faz isso. E só que quando tem essa no trade, ela acompanha ele, que também aconteceu com o OKC quando o Melo foi para lá, né? Depois quando aquela troca pro Hawks, ele teve que dar o de acordo dele para ela sair. Então engessa demais. Eu tô bem curioso para ver o que o Wizards vai fazer, até porque eu, bom tempo atrás já fiz um fio no Twitter de como o Wizard, né, essa questão do rebuild é sempre muito complicado, porque eles acharam, né, as 2 estrelas no Wall e no Bill, né, antes das lesões chegarem nele, então eles chegaram no auge, desperdiçaram uma escolha no draft, acho que 2013, se não me engano, no John Vicili, que é a 6ª temporada, mas 2013 só o Bucks se deu bem, né, com o Giannis. E depois acharam o Otto Porter em 2014, se não me engano. Acho que foi isso, acho que foi entre 2011 e 2012. Não, 2010 e 2013 foi, né? Agora a memória tá falhando aqui. E só que depois que eles acharam esse núcleo deles, eles simplesmente erraram tudo, né? Todas as escolhas eles erraram ou trocaram, né? Desperdiçaram escolhas daí quando o time já começa a ficar um pouco mais competitivo, eles conseguiram errar todas as escolhas, né? Trocaram uma pelo Marcus Morris, outra pelo Marcin Gortat, que até fizeram ali o time ser competitivo, mas não foram os jogadores que fizeram os times passar de patamar, né? Eu estava até vendo, o Wall e o Bill, eles vão para a carreira como os jogadores conseguiram mais dinheiro sem justificar, né? Eles nunca tiveram uma campanha de 50 vitórias no Wizards. O que aquele Wizards tinha? LeBron, foi uma época meio injusta com eles, mas de qualquer forma é muito dinheiro, né? Acho que os dois até agora já são mais de 600 milhões em contratos que só os dois estão levando para casa, né? Não vão se preocupar por dinheiro por algumas gerações. Então agora vou ser curioso para ver se o Wizards, o que eles vão fazer daqui para frente, né? Porque eles acabam sempre caindo nessa posição do draft ali no meio da lottery, entre 7, 10, 12, que é muito difícil achar um Paul George, não é a exceção quando você acha um Paul George, um Shea, né, ou um Kawhi. E o Wizards está mostrando como é difícil mesmo. Então, eles estão desperdiçando escolhas ano após ano. O próprio Lakers assinou uma delas, a última delas, né, que é o Troy Brown Jr., que tinha sido acho que 16ª ou 18ª escolha, agora não lembro de cabeça. Não vingou, então já assinou pelo mínimo com o Lakers. Já tinha sido trocado na temporada retrasada pro Bulls. Então o Wizards vai precisar demais desse trabalho interno de desenvolvimento, de achar, porque por trocas fica bem complicado, né? Até porque agora, temporada passada, ainda trocaram pelo Porzingis, né? Que engessa ainda mais esse time. E o Bill é um jogador que daqui 5 anos vai estar ganhando 57 milhões. Né? Isso acho que ele vai estar com seus 34, 35 anos. Então vai ser bem pesado para esse Wizards. Pois é, né? A história dramática desse time que não acaba nunca. Eu assisti uma temporada inteira do Wizards, né? A temporada que o Russ estava lá, enfim, fiz o meu papel, né? De sofredora e assisti. E como você falou, né? Algumas escolhas foram desperdiçadas e outras a gente nem esperava, né?
essa do Deni Avdija, que acabou caindo no colo do Wizards, né? Porque o Bulls não escolheu, todo mundo achava que ia escolher. No final deu certo, mas aí ele se machucou, quebrou o pé, ainda não é o jogador que a gente espera. E depois dessa troca com o Lakers, né, trouxe alguns assets também, vingou até o meio da temporada, depois desandou tudo de novo, teve que reformular outra vez, e é um time que, enfim, continua nesse eterno processo aí de tentativas, né? Mas pra gente finalizar, André, vamos falar da grande tentativa do momento, né, que é Kevin Durant e Kyrie Irving saírem do Nets. As coisas não estão andando como deveriam na off-season em geral por causa disso, né? A gente não esperava. Até queria saber de você. Você esperava que isso podia acontecer do nada depois do Kyrie ter optado, né? Por aceitar. E aí Kevin Durant do nada fala que vai embora. Obviamente que se Kevin Durant for, o próprio Kyrie Irving também vai. E aí começaram milhões de rumores. É óbvio que a Laker Nation ia falar de Kyrie por lá. Até mesmo Kevin Durant foi mencionado por lá. E obviamente que o Lakers, como o Lakers, e a franquia que faz isso, deve estar atrás, né? Mas tem muitos outros times que são interessantes para pegar ou Kevin Durant ou Kyrie. E como você disse, né? Eu imagino que, especialmente para o Kevin Durant, qualquer contrato que venha em retorno a ele é uma coisa que a gente vai sentir que foi barato demais, né? Porque é muito difícil você fazer um contrato que faça jus ao tamanho do Kevin Durant, com lenha pra gastar ainda, né, e muita vontade de ser campeão, coisa que ele podia ter feito por vários anos seguidos se não tivesse traído o Oklahoma, diga-se de passagem. Tava demorando. Precisava desabafar nesse momento. Desejo todas as derrotas do mundo pra ele a partir do dia que ele saiu de Oklahoma, mas existe algum palpite seu aí? Se eles ficam, se eles vão, o que vai acontecer e o que será desse Brooklyn Nets? Pois é, não esperava. O Kyrie até esperava, né? Era imaginável quando começou aquele papo, até falei, tá bom, vai acontecer. Ele realmente é maluco de pedra, né? Não tem o que falar. E eu de fato acho que ele vai acabar caindo no Lakers. Aí não pelo seu Lakers, aquela coisa toda, mas é porque realmente eu não consigo ver um time que vá topar isso, né? Topar o que é o Kyrie hoje em dia, né? Você não saber se ele vai estar disponível para jogar ou não, independente de vacina, né? Ele mesmo no Nets ele sumiu algumas vezes, né? Perguntaram se ele sabia onde ele estava, ele não tinha a menor noção de onde o Kyrie estava. Então como é que você conta com um jogador numa posição que é uma posição premium hoje na NBA, né? Todo time precisa, quer um armador do nível dele, mas também acho que nunca teve tanto talento nessa posição quanto hoje, né? Então se você começa a repassar, isso eu fiz algumas vezes, já falei bastante em alguns grupos com os amigos, eu falei, cara, olha os 30 times, né, os 29, né, tirando o Nets, os 29 times da NBA, qual que estaria disposto, né, a pegar? Tira então os times que estão em rebuild, né? Então tira Detroit, tira Houston, tira o OKC, né? Você começa a eliminar assim, a única situação que você chega de alguém também que esteja desesperado a ponto de topar isso é o Lakers, de fato, né? Com a situação que criou com o Westbrook, né? Ou o Mavericks. Eu vi o Mavericks como um possível destino a partir do momento que perderam o Jalen Brunson, né? Eles estão falando que não vão, que não é o caso, e também não sei se interessaria tanto o Nets, porque o Mavs só teria alguns contratos, né, mais longos para viabilizar essa troca, então teria que envolver ali um Bertans, que tem 2 anos, e mais uma player option, o Tim Hardaway Jr., que também tem mais 2 ou 3 anos, o Dinwiddie tem 1 e mais 1 não garantido, se eu não me engano. Então assim, é o único time que eu vejo que poderia, né, cogitar isso. Agora o KD eu já acho que é o oposto, né? Se ele não tivesse assinado a extensão que ele assinou, né, durante essa temporada de 4 anos, essa troca já teria saído, né? O Nets teria pego a primeira oferta com um pouco de valor elevado, mas como ele tem 4 anos, eu acho que eles não têm pressa alguma
em fazer essa troca. Eu acho que tá certo, né? Logo que saiu o pedido dele, o primeiro time que veio à tona veio o OKC, sabendo que jamais iria acontecer, mas pela quantidade de escolhas que eles têm, né, de poder montar um pacote ali com alguns jogadores com contratos expirantes, né, como é o Derek Favors, o Darius Bazley, né, só nos dois já são 15 milhões em salários, depois mais algumas escolhas, alguns jovens, mas o Nets acho que também não quer nada disso. Eles estão batendo muito nessa tecla de que vão querer um jogador de nível All-Star, mas eu acho que vai ser muito difícil, né? Hoje, eu gosto muito do que falam sobre o Toronto. Eu acho que o Toronto é um time também que tem bala, né? E para fazer uma aposta dessa, eles têm contratos bem interessantes, mas dizem que eles não querem de forma alguma colocar o Scottie Barnes nessa troca, né? E eu acho que pro Nets também não vale a pena fazer qualquer troca que não envolva ele, né? Porque se você não troca ele e adiciona um KD no Raptors, você vai deixar um time muito forte. Então as escolhas, mais que o Raptors faça um pacote de escolhas nível Wolves, né? Dificilmente essas escolhas serão boas o suficientes para justificar. Então mas eu acho que o Masai é um cara que já mostrou com o Kawhi, né? Tendo um ano de contrato só, ele topou comprar isso e foi recomeçado. Acho que tendo o KD por 4 anos, acho que é provável que ele tente alguma coisa. Então eu colocaria hoje o Raptors e o Suns, né? O Suns é o time, é a primeira pedida do KD. Chega até a ser curioso, né? Porque normalmente quando a gente vê esses pedidos, a gente vê alguma relação de agente, né, pela agência, como é o LeBron e o AD, como fizeram isso em Los Angeles, ou é por afinidade, mas o KD também você não vê, né, não é uma amizade pública, né, com Booker ou Chris Paul. Um dia até falando com o Roma, acho que a única coisa que eu consegui chegar no KD é que assim, esse título do Warriors, eu acho que ele sentiu demais, né, porque ficou aquela coisa assim, o Warriors nunca vai ganhar mais nada sem ele. E eles foram lá e ganharam, então acho que ele doeu, acho que sentiu e querer ir para o Suns, para mim parece ser muito isso, porque também ele conseguiria criar uma narrativa que é aquela coisa, só na cabeça dele faria sentido, né? Porque ele indo pro Oeste, ele poderia eliminar o LeBron e o Warriors antes do título, né? Então ele sairia vingado, falou assim, me validei como o melhor dessa geração, coisa que só na cabeça dele, né? Por mais o talento dele realmente é um dos melhores da história da NBA, né? Mas acho que essa discussão ele não entra, mas para ele é a única coisa que eu vejo para ele para ter escolhido o Suns como o seu destino preferido, né? Ele querer fazer essa narrativa, assim como o LeBron teve lá em 2018, né? Quando ele chegou no Lakers, falavam que eu só conquistava porque era o Leste, então eu vim pro Oeste e ganhei, né? Então acho que é isso, mas vai ser uma troca bem complicada. Eu acho que o Nets não vai ter interesse simplesmente só pelo Ayton e o Mikal Bridges, né? Eu acho que vai ter que envolver um terceiro time para conseguir alguma coisa de valor, seja uma escolha mais alta ou um jovem com mais potencial, né? Aí é uma coisa que eu, brincando com planilha e cenários, eu via de talvez o Pacers. Aí coincide com o rumor que o Pacers tem interesse no DeAndre Ayton, né? Mas aí precisaria saber também o que o Suns precisaria pagar para, por exemplo, o Pacers abrir mão do jogador que eles escolheram no draft esse ano, com a sexta escolha, né? O Benedict. Agora o sobrenome dele ainda não peguei, porque acho que o Pacers não mandaria o Tyrese Haliburton. Maturin, tava faltando o sobrenome dele. Por quê? Porque é um jogador de potencial, né? E o Nets eles não vão poder fazer um rebuilding do zero como fizeram tão forte naqueles anos com as trocas que eles deviam para o Celtics, porque realmente as escolhas estão todas com o Rockets dessa vez, né, pela troca do Harden. Mas então acho que eles vão querer um jogador, pelo menos um jogador com grande potencial. Então acho que se eles fechassem um pacote nessa linha, né, do Suns vem pelo menos o Mikal Bridges, né, que é um 3&D elite, né, all defensive, nível de All Defensive Player of the Year, ou pelo menos All Defensive First Team.
vem um Maturin, por exemplo, um jovem com bastante potencial, eles podem construir em torno do que já tem, né? E uma coisa que acho que talvez os Nets só façam um mini tank nessa temporada é porque essa temporada a escolha que eles devem para o Rockets é um swap, né? Então a troca, o Rockets vai ter a opção de trocar, de escolher se fica com a deles ou pega a do Nets. Só que acho que o Rockets também deve ser um dos piores times da NBA ainda, né? Eles draftaram muito bem nesses 2 anos, tem um núcleo jovem bem interessante, mas eu ainda acho que eles vão acabar ficando ali entre os últimos 5 times da temporada. Então acho que se o Nets também ficar mais ou menos nessa faixa, por mais que eles subam no draft, fiquem à frente do Rockets, a escolha que o Rockets vai mandar não vai ser uma tão ruim, né? Então pode ser pelo menos para reconstruir. Então se você pega um Maturin e pega essa escolha, você já tem 2 jovens para reconstruir, né? Não sair, não entrar num buraco que vai prolongar até 2027 e 2028. Mas acho que ainda vai ter muita linha para queimar. Falam até que o Nets está até preparado e disposto a entrar no training camp e começar a temporada com os 2 ainda no elenco, né? Eu não duvido, mas é uma situação que é bem ruim. A gente viu o que aconteceu com os Sixers, com o Ben Simmons essa temporada, né? Eu amo que o André não colocou o Celtics em nenhum momento aí nessa fala dele com o Kevin Durant, blá blá blá. Ótimo, amei. Ele não é nem louco de falar que sim. Não. Não, eu não vejo, até porque qualquer coisa teria que partir de Jaylen Brown, né? Então acho Obrigada, que querido. não acho que valha, acho que é mexer num negócio que deu muito certo, né? Eu acho que o, a temporada que o Celtics teve, né, com o final, num primeiro ano de trabalho do Udoka, né, da forma como começou, com aquela coisa toda no começo parecia que estava perdendo o vestiário. Eu acho que não tem nem por que se meter nesse vespeiro, por mais que seriam, né, ver Tatum e KD juntos seria algo absurdo, né? Só não dá nem para imaginar o que seriam esses dois em quadra numa temporada inteira. Mas acho que o Celtics faz melhor mantendo, porque seria. O pacote teria que começar em Jaylen Brown, né? Aí teria que entrar mais gente. Aí entrar mais gente vai ter que começar a cortar na carne, né? A gente tá falando de Smart, o Horford, Time Lord, aí Cada nome é uma facada no meu peito. então, literalmente cortando na carne, né? Então acho que não. Acho que é difícil ver o Celtics se metendo nisso. É um time sensato, né? Não, assim, é um time a ser observado pela sensatez. E Brad Stevens está fazendo um ótimo papel. Como General Manager, não faria esse absurdo de trocar o certo pelo duvidoso. Não é nem duvidoso por talento, né? Por uma questão de encaixe, de personalidade, né? A gente já teve aí num passado bem recente e a gente não quer repetir o erro. Pois é, Drica. Todo dia eu busco palavras de afirmação positivas para você ficar mais tranquila, né? Com o futuro do seu time aí. E, enfim, essas são as últimas movimentações, né? Eu tinha visto uma notícia aqui até, mas perdi enquanto a gente estava conversando, de que Damian Lillard cortou contato com toda a diretoria do Trail Blazers, né? Damian Lillard não, a diretoria cortou contato e, enfim, ele tentou aí ligar pro pessoal, o pessoal não atendeu. E ele já tinha postado alguns stories, né, André? Falando que lealdade tem prazo de validade, que a dele tá acabando. Você acha que pode surgir alguma coisa ainda assim de loucura por agora? Você acha que ele pode dar uma louca, tal qual James Harden deu, né? No lugar que ele chamava de casa. E, enfim, acha que Damian Lillard pode movimentar agora ou a próxima temporada? Eu acho muito difícil. Até é difícil achar para onde ele poderia ir, né? Não entendi muito bem essas notícias dos últimos dias. No nosso grupo do Basquete FM, o Romo até mandou e questionou, até faz um certo sentido, né? Às vezes não seria a própria Nike usando a mídia para jogar isso, né? Apesar do Damian Lillard ser um atleta da Adidas, né?
porque acho que foi ontem ou anteontem que a dona ela soltou uma nota falando que o Blazers e o Seahawks, né, o Seattle Seahawks, que ela também é dona deles da NFL, eles não estão à venda neste momento. Né? Por que ela fala nesse momento? Ela era irmã do Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft, e quando ele morreu, ele deixou em testamento que todos os bens dele ela teria que se desfazer, né? Ela é beneficiária do testamento, ela teria que se desfazer em algum momento e reverter tudo isso para doação, para caridade, né? Então ela vem fazendo, só que assim, é aquela coisa, o cara não chega naquele nível só com um ou outro bem, né? Ele não era só o dono do Blazers e do Seahawks, né? Eles falam que em objetos de arte ele tinha mais de 2 bilhões de dólares, né? Em quadros, esculturas, enfim. Então ela está se desfazendo isso aos poucos. Mansões são, acho que era mais de meia dúzia. Uma vez eu ouvi isso num podcast. Então ela está se desfazendo pouco a pouco desses bens dele, mas ela colocou que o Blazers e o Seahawks não fazem parte dessa leva e não tem uma linha, um prazo para se fazer. E por que a Nike nesse negócio? Porque acho que o principal interessado hoje para comprar o Blazers é o Phil Knight, né, que é um dos fundadores também da Nike. Ele já falou que ele tem interesse em comprar, não só em comprar e manter o time em Portland, né, que a Nike nasceu ali no Oregon. Então isso casa muito bem com os objetivos da NBA, né, que eles não vão querer que um dono pegue e já queira levar ele para outro mercado, né. Então o Roma levantou a gente colocou um chapéuzinho de alumínio ali, né, para ver se teoria conspiratória não, mas até faz um certo sentido de que talvez ele tenha sido a Nike querendo jogar um pouquinho de gasolina nesse fogo, né? Mas acho que o Lillard volta, o time se reforçou muito bem. Acho que eu não acreditava que eles iriam realmente fazer um retool em torno dele, mas é um time melhor do que dos últimos anos, daquele núcleo com o CJ McCollum e sendo treinado pelo Terry Stotts. É esperar para ver agora o que o Billups faz dessa temporada com muito mais jogadores aí que complementam muito melhor o Lillard. E eu tenho uma pergunta. Eu quero ter uma pergunta final, na real, né? Que é pra não deixar de falar do nosso glorioso, né? Los Angeles Lakers. Aí, maravilhoso time, né? Que infelizmente tirou uma folguinha aí nos últimos meses. Eu queria perguntar pro nosso convidado quais são as expectativas dele, né? Levando em consideração aí tudo isso que tá acontecendo, né? Muitos rumores de que o Lakers quer porque quer o Kyrie, quer despachar o Russell Westbrook, né? Foi lá e postou até um videozinho cantando Beyoncé depois de permanecer, né, com seus vários milhões de dólares. Eu queria só finalizar perguntando pra ele qual que é a expectativa dele enquanto torcedor, mas um torcedor consciente da realidade financeira e talvez aí das trapalhadas do Los Angeles Lakers. Que está com saudade, né? Aquela cutucada, né? Nada sutil. Nada sutil. Vai ter que, né? Não, mas é como eu coloco na minha bio no Twitter, né? Eu sou um torcedor não praticante do Lakers. É porque em grupos de Lakers sempre falam que perguntam se eu sou realmente torcedor do Lakers, é porque eu critico demais. Eu acho que o Lakers comete erro atrás de erro, não aprende, né? Vem há alguns anos já, mesmo desde que conseguiu o LeBron, conseguiu o título, eu falo, tá errado, né? Eu vou apontando alguns erros e como esses erros acabam sempre causando exatamente os problemas que a gente vê, né? Temporada após temporada. Tanto que eu peguei em histórico no grupo que eu tô, eu falei que o Lakers trocaria pelo Westbrook em novembro de 2020. Uma temporada antes. Eu falei, e falava, né, mas você é maluco, o Lakers jamais vai trocar pelo Westbrook. O
LeBron não vai fazer isso, etc, etc. Quase um ano antes eu falei, é coisa do Lakers. O Lakers vai querer, e novamente, vai querer uma estrela, né? Apesar de ter quebrado tudo que teve, né? Quando trocou pelo Westbrook, mandou 4 jogadores, mais uma escolha, a escolha quando não precisava, né? Assim como mandou escolha para trocar pelo Dennis Schroeder quando também não precisava, né? Então são esses erros marginais que faz acreditar que assim, vai ser muito difícil para o Lakers ganhar, mesmo trocando pelo Kyrie, né? Eu acho que essa troca vai acabar saindo, acho que os times já foram longe demais para agora chegar e falar, não vou mandar uma troca em 2029, né? Provavelmente em 2029 o LeBron já vai ser dono do time de Las Vegas, lá que falam, né, que ele vai querer ser dono desse time na próxima expansão. E o Lakers não pode se dar esse luxo hoje de desperdiçar a última, eu acho que vai ser a última, acaba sendo a última temporada de fato que pode tentar alguma coisa, né? Só que o problema maior que eu vejo, assim, conseguiu o trio, né? Vamos tirar toda a extra quadra, todo o drama. LeBron, AD e Kyrie é perfeito, né? Eles se complementam de uma forma absurda. Só que aí depois o problema que a gente vem é o resto do elenco, né? Ano passado foi aquele elenco todo de idosos, né? De Masters. Agora estamos indo atrás dos jovens. Falou, ok, tudo bem. Só que esses jovens deveriam ser ali a 8ª, 7ª posição na rotação, né? Faltam pelo menos 3 titulares nesse time. O time tem 2 titulares. Tem LeBron e AD de titular. Vem com o Westbrook, óbvio, vai ser o terceiro, o Kyrie. Mas assim, depois faltam 2, né? O talento cai demais. Quando a gente pega o elenco que o Lakers tinha em 2019, quando ganhou, e mesmo assim na bolha, acho que aquele time não era pronto para ganhar, mas casou muito bem, né? Casou essa questão da bolha, então teve aqueles 2 meses de descanso, o time conseguiu ficar saudável, e é algo que acho que Deus queira que a gente não passe novamente por isso, né? Então vai ser muito difícil o Lakers conseguir ter esses 3 jogadores em quadra pela temporada regular inteira, ainda se chegar aos playoffs de forma saudável. Então acho que vai ter que casar alguma coisa um cenário muito perfeito para o Lakers conseguir de fato chegar ao título nessa temporada, mesmo com o Kyrie, né? Porque eu acho que falta demais o elenco. Eu até coloquei como falar, eu acreditaria muito mais nesse time tendo assinado, né, Lonnie Walker, Troy Brown Jr., Damian Jones, se, por exemplo, eles tivessem conseguido trocado antes, né, do Nuggets passar à frente, se eles tivessem trocado o Taylor Horton Tucker e o Kendrick Nunn pelo KCP, né, e o Kuzma, né, teria que entrar mais uma coisinha para os lados bater, eu confiaria muito mais nesse time, porque você teria pelo menos o Kuzma e o KCP com 2 jogadores provados, né, em situação de playoff, sabendo qual que é o papel deles, sabendo a importância que é, né, abrir mão de algumas coisas, de fazer o serviço sujo ali na defesa, de trabalhar a rotação, né, sacrificar um pouco em alguns cenários, coisa que eu acho que esse time não tem. Então acho que a diferença entre os 3 grandes para o resto do elenco é o que acho que tira, principalmente quando você vê que o Lakers, qualquer time no Oeste, né, para passar só sair do Oeste, né, vai ter que passar por Golden State, que deve vir melhor do que foi esse ano campeão, né, que é até assustador de pensar nisso, porque os jovens devem ficar ainda melhores, mesmo perdendo Gary Payton e Otto Porter, um Grizzlies que vem mais forte ainda, né, o Nuggets que deve voltar forte. Então assim, só nisso são 3 times, né, muito fortes. O Wolves se reforçou com o Gobert. Eu ainda tenho sérias dúvidas com Gobert e Cat juntos, mas é um time difícil. O Clippers, se Kawhi realmente voltar, para mim é um dos favoritos ao título, porque é um time muito completo. Eles têm ali 10, 11 jogadores que todos podem jogar playoffs. O Ty Lue tem a opção de fazer vários lineups diferentes. Eles podem vir dosando minutos desses caras ao longo da regular inteira para chegar nos playoffs. E Mavs, né, com o Luka, deve ter mais um salto, que também é assustador de pensar que ele pode melhorar, pelo que está mostrando aí na Europa, tá
acho que vai levar a sério a questão da preparação física, né? Tá bem mais fino, bem mais definido aí. Então é um West muito mais perigoso e um Lakers mais velho nas principais peças, né? Então eu não tô muito confiante não, mas vamos esperar para ver o que eles conseguem nessa novela Kyrie e Westbrook. Quero dizer que eu espero que dê tudo errado, sim. Deus ouça que não dê tudo errado, não. Aqui a gente espera que dê tudo errado pro Lakers, sim. Não, eu tava falando só a questão de não ter uma outra bolha, né? Outra pandemia e parar tudo, né? Do Lakers a gente sabe que vai acontecer, vai ser esse caos todo. E por mais que a Jeannie solte tweet assim com indiretinha, no fundo acho que ela gostou demais dessa última temporada, porque ela economizou o dinheiro dela. O Lakers viveu nas notícias a temporada inteira, né? Mesmo estando eliminado logo cedo. Pra ela, acho que no fundo ela gosta, porque o bolso dela agradece. Um grande episódio, né? Um grande episódio, nosso primeiro episódio oficial de off-season, após o episódio do Tiratema dos Palpites. Começando com chave de ouro. Muito obrigada, André, por ter aceitado o nosso convite, comparecido, pra gente bater esse papo, porque você é o cara, né? Você é o cara das planilhas, coisa que nós nunca seremos, então você será sempre requisitado, caso queira voltar, para falar desse assunto aqui com a gente, porque todo mundo que te conhece sabe, né, a sua expertise no assunto, André. Então, muito obrigada. Valeu, obrigado a vocês pelo convite, sempre um prazer estar com vocês aqui, e sempre que precisarem e quiserem, só sabe como chegar a mim e a gente grava assim, sem problema algum, sempre um prazer. A gente pedindo socorro, né? As burras em conta sempre vão pedir socorro, não tem como. De minha parte é isso, muito obrigada, André, por explicar aos nossos ouvintes e a nós também, né? Porque, como eu disse no começo, a gente tem assim a noção, mas é sempre bom trazer alguém que manje tanto e que se dedica tanto, né? Porque, como a Agatha disse, aí são planilhas e mais planilhas e um trabalho de fato autoral, né? Você faz a curadoria e você mesmo vai acompanhando, então parabéns pelo trabalho e obrigada por nos emprestar aí o seu conhecimento para esse episódio. Obrigado a você, Drica. É isso. Um beijo para vocês. A gente volta semana que vem. Tem mais. Exatamente. Bye, bye. Fechou, meus queridos? Deixa eu parar aqui. Nossa, ainda bem que a gente gravou, porque eu parei no 52, só vi agora. Pra variar, né? Deixa eu parar aqui também, não. Mas tendo Skype, com a graça do Senhor.